Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada e da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela fé ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Glória a Deus. Continuando esse capítulo clássico da palavra de Deus, de Hebreus capítulo 11, quero destacar hoje que, assim como nós temos os testemunhos já lidos neste capítulo sobre homens e mulheres que pela fé fizeram coisas extraordinárias, pela fé, sobretudo, obedeceram a Deus, porque o que Deus mais espera de nós é a obediência. E a obediência que Deus espera de nós não é a obediência da lei, é a obediência da fé. É por crer em quem Ele é por confiar nele, é pelo nosso relacionamento com Ele que nós obedecemos. Então a fé me leva a obedecer. E depois do Espírito Santo mostrar uma lista de exemplos bíblicos para que a nossa fé seja fortalecida, a partir do versículo 23, há um destaque maior para Moisés e também um panorama geral de alguns juízes e do rei Davi, o do profeta Samuel. E o Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus, diz, porque é ele que diz, faltará tempo necessário para falar de tantos heróis, de tantos homens e mulheres que venceram pela fé. E diante disso, eu quero compartilhar pelo menos 3 conquistas pela fé que a gente vê nesse contexto. Primeiro, pela fé, amado, estes homens e nós experimentamos grandes milagres, extraordinários milagres. A maioria das pessoas crê em milagres, mas elas às vezes pensam que o milagre vai acontecer de uma forma passiva, se Deus quiser fazer ou não. Certamente, Deus é soberano e só há milagre se o propósito soberano dele for este. Mas Deus opera milagres através da fé. Jesus várias vezes ao curar, ele dizia, a sua fé te salvou.
É óbvio que o Espírito Santo está falando que é ação dele, é graça de Deus, mas há um elemento chamado fé, que o Senhor espera de nós, Ele mesmo gera em nós. A fé é um dom de Deus, mas nós precisamos responder a essa palavra que Ele lança para que a gente creia. Então a fé é uma resposta nossa à palavra de Deus, ao caráter de Deus. E pela fé nós vemos que grandes milagres foram experimentados na história bíblica. E também nós experimentaremos grandes milagres. Poderemos destacar aqui, por exemplo, os irmãos podem ver no versículo de número 29. Pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Então não foi simplesmente um vento que Deus enviou porque Deus queria livrá-los, mas havia ali uma atitude de fé deles. Eles criam, apesar de toda a limitação do povo de Israel, da murmuração, de alguns momentos de incredulidade. O Senhor diz que aquele mar foi aberto porque houve fé no coração de muitos deles. Deus falou para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Moisés estava clamando, mas naquele momento era o momento de marchar, e Deus fala para ele: diga ao povo que marche. E ele levanta ali o cajado, e quando eles começam a marchar, o mar se abre. A fé faz a gente dar passos de obediência antes de ver o milagre, e à medida que a gente obedece, os milagres vão acontecendo. E aí o texto também nos mostra que não só o mar vermelho se abriu, mas diz o texto que os egípcios foram engolidos pelo mar quando tentaram passar. Sabe, os milagres que Deus vai fazendo na nossa vida, de alguma forma, vai trazendo derrota sobre o inimigo, trazendo derrota sobre os propósitos dele, de nos paralisar, de nos intimidar, de neutralizar áreas da nossa vida. Quando nós andamos pela fé, marchamos pela fé, Deus vai abrir circunstâncias diante de nós, e nós vamos ver a derrota dos projetos, das obras do inimigo contra a nossa vida. Para isso se manifestou o Filho de Deus. 1 João diz isso, para destruir as obras do diabo. E sabe quais são as obras do diabo contra nós? O pecado, que ele quer que a gente ande nele, que a gente ceda às tentações dele. E vários milagres são narrados. Versículo 30, pela fé as muralhas de Jericó caíram. Você pode pensar, as muralhas caíram porque eles começaram a marchar e Deus quis fazer aquilo naquele momento. Sim, há uma ação soberana de Deus, mas havia uma fé no coração deles para obedecer um comando, aparentemente contrário à lógica. Ficar rodeando uma muralha, marchando durante 7 dias, e no 7º dar mais 7 voltas, para que tudo isso? Mas eles fizeram pela fé. Deus às vezes vai nos dar comandos que a obediência da fé vai derrubar muralhas diante de nós. E aí o texto fala de tantos outros milagres. Se os irmãos quiserem perceber, no versículo 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam da morte. É tremendo. Versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Na antiga aliança, no Primeiro Testamento, houve ressurreição, e o Senhor está dizendo que sempre a ação de Deus esteve alinhada à fé que o homem respondeu a ele. A fé vai abrir o nosso coração para experimentar grandes milagres de Deus. Segundo, a segunda conquista que a gente percebe aqui pela fé são as vitórias sobre o inimigo. Em vários momentos aqui você vai perceber que a fé ela vai trazer derrota sobre o inimigo, como nós falamos do Mar Vermelho, mas também nós vimos aqui com respeito a Jericó. E no versículo 33 diz, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões. Então toda a vitória que a gente percebe narrada nesses textos, nos versículos do capítulo 11, estão sempre ligadas à fé. Inclusive no versículo 34 diz assim, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Como nos fortalecer contra o inimigo? O texto está dizendo, pela fé. Pela fé você vai receber uma ousadia do Senhor para enfrentar e resistir a Satanás e ele fugir de nós. Às vezes nos sentimos muito acuados, intimidados, mas a fé nos traz uma ousadia que naturalmente nós não temos, que não é confiando no nas nossas virtudes, na nossa própria capacidade, mas a fé nos faz aliados do Senhor dos Exércitos, do Rei dos Reis. Por que Davi enfrentou Golias? Será que Davi era um homem que tinha um temperamento muito ousado?
Não, ele diz assim, ó, ele vem contra mim com espadas e lanças. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia a sua identidade e sabia quem era Deus. E isto é gerado e isto é alimentado pela fé. Fé gera relacionamento com Deus, fé gera obediência. E relacionamento com Deus mais obediência vai trazer a manifestação do poder de Deus, da presença de Deus na nossa vida. E os inimigos serão derrotados. Vamos superar as resistências do inimigo na nossa mente, na nossa alma, na nossa geografia. Nós vamos vencer o inimigo pela fé. E em terceiro lugar, terceira conquista aqui pela fé, que me chama muita atenção, está aí no versículo também que lemos, mas eu não li agora a primeira parte. No versículo de número 34. 34 diz, extinguiram a violência o fogo, escaparam de ser mortos, da espada e da fraqueza tiraram força. Pela fé, nós aprendemos a tirar força da nossa fraqueza. A Bíblia tem algumas aparentes contradições, não são contradições, são aparentes. A Bíblia diz que dando você recebe, renunciando você recebe do Senhor. A gente perde para ganhar. E aqui no texto está dizendo que você se sente fraco. Você percebe limitações na sua vida? A maioria das pessoas honestamente vão afirmar que sim. E aí o texto está dizendo que isso não é justificativa para a gente viver dominado pela nossa fraqueza, pelas limitações. Pelo contrário, quando nós nos movemos pela fé, pelo relacionamento com Deus e confiança nele, no seu caráter, na sua palavra, nós aprendemos a tirar força da nossa fraqueza. Como assim? Eu começo a aprender que quando eu sou fraco, eu posso depender mais ainda de Deus, buscar mais ainda Deus, e esta minha consciência de fraqueza gera em mim uma força que não vem de mim mesmo, que vem do céu, que vem de Deus. Então fraquezas e muitas vezes momentos maus nunca servirão de desculpa ou justificativa para a gente se entregar a elas. Você se sente fraco, você se sente fraco diante de tentações, você se sente fraco diante de circunstâncias. Se você agir pela fé, a fé vai te ensinar a reconhecendo a sua fraqueza, buscar a força de Deus, a graça de Deus. Então, o que me mantém fraco não é a minha incapacidade. O que me mantém fraco é eu não andar pela fé, é eu não confiar que Deus, Ele usa aqueles que não são, para que a glória seja dele, que Deus usa vasos de barro, para que a glória seja dele. Então a fé não me faz negar as minhas fraquezas e limitações, mas me faz usar até delas, para experimentar mais ainda a presença e o poder de Deus. O que nos derrota não é a nossa fraqueza, é a falta de consciência da nossa fraqueza, e tendo consciência, buscar a presença de Deus com todas as forças que nós temos, mesmo que nós tenhamos poucas forças, mas se a gente buscar o Senhor, nós vamos tirar força das fraquezas. A fé, somente pela fé, nós conseguimos experimentar isso. Agora é importante perceber, em Hebreus capítulo 11, que a fé gerou tudo isso e tantas outras coisas que poderíamos falar, porém, a fé nunca nos isentará do sofrimento. Há muitas pessoas que têm um entendimento errado de que se eu creio em Deus e fizer tudo que é certo, eu não vou sofrer, eu não vou ter problemas. Leia Hebreus capítulo 11. A igreja, os nossos irmãos hebreus que receberam esta carta para fortalecer a fé deles, eles precisavam lembrar disso, e o Espírito Santo os lembra. Olhe bem claramente no texto, onde o versículo número 35 diz o seguinte: alguns foram torturados, não aceitaram o seu resgate para obterem superior ressurreição. Versículo 36, outros passaram pela prova de zombaria, açoites, até algemas e prisões, foram apedrejados e cerrados no meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelhas, afligidos, passaram necessidades e foram maltratados. Você sabe o que o Senhor está dizendo para essa igreja e para nós? Que sofrimento entre o povo de Deus não é algo incomum, pelo contrário, geralmente quem serve a Deus com fidelidade neste mundo, porque este mundo
ele foi destruído moralmente, espiritualmente pelo pecado, geralmente quem serve a Deus vai passar por lutas, sofrimentos, dores, críticas. Então o texto está mostrando que pela fé, por andar na fé, nós vamos sofrer escárnios, zombaria, perdas. E inclusive o texto fala que Deus livrou muitos da morte, mas outros, o texto diz que Deus permitiu que fossem mortos. Então a mesma fé que me leva a experimentar Deus e os milagres e o poder de Deus e vitória contra o inimigo, essa mesma fé não vai me isentar de passar lutas, sofrimentos, críticas, mal entendidos. No Novo Testamento a palavra de Deus chega a dizer que quando a gente estiver sendo perseguido, isso é um ótimo sinal, é um sinal que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, e que os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória que há de vir. E escrevendo a carta pastoral a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que todos que quiserem viver uma vida piedosa, quanto mais você quiser se santificar, levar a vida com Deus a sério, uma vida profunda e íntima, conhecendo a Deus de fato, todos, o Espírito Santo diz, serão perseguidos. Porque nós vamos andar na contramão da cultura, muitas vezes na contramão de uma tradição religiosa. Então, amado, a fé não vai te isentar de passar sofrimentos, mas vai te sustentar no meio deles. Você vai perceber que vale a pena manter a sua vida em Deus. O versículo 38 diz, o mundo não era digno deles. Sabe, aqueles que andam com Deus, servos, homens e mulheres de Deus, este mundo não é digno deles. Nós possamos andar nessa fé. E aí a última pergunta que eu quero usar para a gente concluir a nossa meditação de Hebreus 11 é a seguinte: por que estes homens, por que Israel, por que estas mulheres resistiram? Por que eles resistiram às lutas, às dificuldades e mantiveram a fé e perseveraram? Pelo menos 3 respostas a gente pode dar. Primeiro, eles resistiram pela fé, porque eles contemplavam a cidade celestial. Olhe comigo no capítulo 11, versículo 10, diz assim, no capítulo 11, versículo 10, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Deus é o arquiteto e o construtor da cidade celestial, da Nova Jerusalém. E o texto diz que Abraão, ele obedeceu, ele fez o que Deus falou com ele, porque ele já almejava, aguardava essa cidade. Olha o versículo 13 também de Hebreus 11, versículo 13 diz, todos morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram de longe e alegraram-se com elas, confessando que eram estrangeiros, peregrinos na terra, porque os que falam desse modo, o manifesto está procurando uma pátria. Sabe, amado, versículo 16 também diz assim, agora desejo uma pátria superior, a celestial, por isso Deus não se envergonha deles, porque de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Você sabe o que fez esses irmãos do Antigo Testamento, irmãos? Continuar firme, obedecendo a Deus, andando com Deus, não retrocedendo. Eles tinham convicção que a pátria deles não era aqui. Eles viam, anteviam a cidade celestial que Deus estava preparando. Eles não tinham Apocalipse, eles não ouviram isso diretamente do Senhor Jesus, mas eles ouviram diretamente do Espírito Santo, porque no nosso espírito, quando a gente tem relacionamento com Deus, as verdades de Deus vão sendo impregnadas em nós. Quem anda com Deus sabe que este mundo há de passar, mas que o Senhor está preparando uma cidade celestial para aqueles que creem nele e andam segundo os passos de Jesus. Então, primeira razão que levou eles a resistir às provas foi contemplar a cidade celestial. E isso é para nós e para os irmãos hebreus aqui do Novo Testamento. Em segundo lugar, a segunda razão por que eles resistiram e perseveraram, porque eles preferiam sofrer com Cristo do que qualquer riqueza ou prazer deste mundo. O que você prefere? Os prazeres deste mundo? As alegrias deste mundo? Os aplausos deste mundo? O que você prefere? Alguns dizem, não, eu prefiro as bênçãos de Deus do que os prazeres deste mundo.
Mas você não entendeu, talvez, Hebreus 11. Está dizendo o texto que pela fé a gente prefere sofrer com Cristo do que ter o melhor dessa terra. O melhor no sentido da visão humana. Porque Deus em sua palavra em Isaías diz que se a gente quiser e obedecer e ouvi-lo, nós vamos comer o melhor desta terra. Mas o melhor desta terra não é da terra. O melhor dessa terra que nos alimenta é o que vem do céu para a terra. É a vontade, é a presença de Deus, é o relacionamento com Ele. E olhe comigo, para que você tenha essa base bem clara. Versículo 22 de Hebreus 11, diz assim: pela fé José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo. Não é isso que diz aí? Mas olhe também o versículo 26. É bom ler o 25 e 26. O 25 diz: preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Falando acerca de Moisés. Moisés foi chamado filho da filha de Faraó. Os irmãos sabem das riquezas, da opulência, da aparência do Egito, tudo que eles tinham de melhor. Moisés estava dentro ali do palácio. Quantas pessoas hoje trocam o evangelho, trocam a vida com Deus por coisas tão pequenas, até mesmo diante dos homens, coisas tão medíocres, pessoas que estão abandonando o Senhor porque querem experimentar prazeres do pecado. O texto está dizendo o seguinte, que Moisés, ele preferiu sofrer, ser maltratado com o povo de Deus, do que ser chamado filho da filha de Faraó e usufruir prazeres transitórios do pecado. Você sabe por que a gente persevera pela fé? Quando a gente percebe que os prazeres, os elogios, a fama, o que este mundo natural tem de melhor, não se compara a andar com Deus e até sofrer com o povo de Deus. Ou seja, é melhor sofrer do que um homem sendo fiel a Deus, sofrer junto com os discípulos de Jesus, com a igreja do Senhor, do que todos os prazeres da vida. Só o Espírito Santo imprime isso em nós, e só experimenta isso quem anda pela fé, porque pela lógica humana, alguns tentam sempre dizer: eu quero o melhor dos dois mundos, eu quero o melhor do evangelho, mas eu quero também o melhor desta terra, né? Dizem que uma ilustração que tinha um muro e um homem em cima do muro, e de um lado os anjos falando: vem para cá, vem para o lado de cá, que era o lado de Deus, e do outro lado os demônios calados. E uma pessoa observando aquilo não entendeu, falou: os anjos estão insistindo para essa pessoa vir para cá, e vocês estão calados? E os demônios falaram: o muro é nosso. Está no muro, já está do lado do inimigo. Sabe, na indecisão, nós precisamos decidir mergulhar nas coisas de Deus pela fé. Abandone tudo que é deste mundo, abandone todo laço, aliança com as coisas deste mundo, que elas tendem a nos aprisionar. O Espírito Santo está falando isso para encorajar a igreja. Preferir sofrer com Cristo do que as riquezas desse mundo. O versículo 26, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Não é uma coisa fria, não é uma coisa mística: vou ficar aqui mesmo, sofrendo. Moisés não pensou assim: vou sofrer aqui mesmo, com esse povo difícil, andar no deserto, é isso mesmo, é assim mesmo, um pouco masoquista. Não, amados. A fé nos faz ver o invisível. A fé nos faz ter a certeza de que vale a pena perseverar com Deus e com o povo de Deus. Que é melhor sofrer por ser do Senhor do que ter tudo de bom e até a vida às vezes tranquila, abandonando os caminhos de Deus. E em último lugar, a fé também. Por que eles resistiram pela fé? Porque eles anteviam a ressurreição. O versículo 35 e outros textos nos mostram isso. O versículo 35 diz que eles não aceitaram o resgate quando eram torturados para obterem superior ressurreição. Amados, mesmo na antiga aliança, eles criam na ressurreição, eles criam na vida eterna, eles criam que o Messias viria, que o Messias se levantaria sobre a face da terra. É a certeza da vida eterna que nos mantém firmes, inabaláveis, e a nossa fé vai sendo renovada dia após dia. As lutas, as dificuldades, ao invés de abater e desanimar a nossa fé, se nós estivermos praticando e olhando para o Senhor e com o coração correto,
As lutas e dificuldades vão amadurecer a nossa fé, vão fortalecer a nossa fé, como Tiago capítulo 1 diz, tem motivo de toda alegria ao passar pelas provações. Elas vão aperfeiçoar você, elas vão aperfeiçoar, vão gerar perseverança, vão gerar obediência, maturidade, e vocês vão ensinar a outros. Sabe, amados, talvez essa seja uma daquelas lições centrais. Certamente, um dos fundamentos da vida com Deus é andar pela fé, a verdadeira fé em Jesus, na palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor não nos deixa sem luz. A Tua palavra é lâmpada para os nossos olhos espirituais. Ilumina-nos nesse dia. Senhor, nos ajuda a viver pela fé, nos ensina a andar pela fé. A fé que gera obediência, a fé que gera prazer em obedecer, a fé que gera convicção de fatos que não vemos e às vezes não sentimos, mas a fé nos torna, ó Deus, capazes de ver a realidade espiritual como ela é, e não debaixo do engano do pecado, e não debaixo das dúvidas que as circunstâncias tendem a gerar em nós. Renova nossa fé pela Tua palavra, a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.